Senhor esteja abençoando todos nós essa tarde, quase noite. E quero saudar também o Wilton e Marcelo, pastor Wilton, reverendo Wilton e apostolante, agora apostolante, né? Apostolante Marcília. É muito bom ver o compromisso, né, de pessoas assim como ele. A gente que se conheceu lá ainda na Paz e Piedade, e a gente vê as pessoas crescendo, se comprometendo, né, com a obra do Senhor, que não existe algo mais nobre. Deixa eu colocar meu tempo aqui, porque eu não posso me animar. O pastor Wilton perguntou, não, quanto tempo é? Ele disse, o tempo que você quiser. Eu digo, rapaz, isso é perigoso para dizer para um pregador. Não, pastor. Então, é muito bom a gente ver esse compromisso avançar, né? Esse compromisso crescer. E eles vieram para cá, né? Eles estão aqui com vocês. E vocês devem valorizar o fato de ter duas pessoas comprometidas com a obra do Senhor, que abriram esse espaço, que abriram esse lugar para receber não só a vida de vocês, a família de vocês, como também os que estiverem se achegando, né, durante esse tempo que eles estão aqui e vão estar aqui. Então, eu agradeço, dou glória a Deus pela vida de vocês, né, pela vida dessa igreja que abriu mais esse espaço para que o nome do Senhor esteja sendo cultuado e pessoas estejam sendo alcançadas. Glória a Deus por isso. Mas eu também quero agradecer o privilégio, né, de estar aqui nessa comemoração de 5 anos dessa igreja. Foi um convite, né, inesperado, mas muito bem-vindo, né? Me senti honrado com isso, de estar aqui comemorando esse período com vocês, fazendo parte, né, dessa série de pregações, uma igreja que avança para o alvo. Então, muito obrigado pela confiança, né, de entregar um púlpito para que eu esteja aqui hoje compartilhando a palavra. Eu sei que o pastor, né, que é o reitor da igreja, ele deve sempre ter essa preocupação. Quem é que vai estar, né, com quem vai estar compartilhando o púlpito da igreja? Isso é algo muito sério e eu me sinto realmente honrado e glória a Deus por isso, por essa confiança. Muito obrigado também por essa confiança de estar aqui hoje. Antes de seguir, eu gosto sempre, eu não sei se vai estar ali, vai dar para ver, mas eu gosto sempre de apresentar a minha família. Acho que dá, não dá? Está aí? Olha aí. Aí é até as noras, agora eu botei. Sandrinha, minha esposa, queridíssima esposa, né? Esposa, mãe, profissional, filha, ministra. Ela também é ministra lá na Paz. Ela toma conta do programa 30 Semanas, ela que lidera. Eu digo assim, eu sou só pastor, só dou espetáculo, né? Hoje eu estou mais de flowzô do que qualquer outra coisa ali no programa. E a minha sogra, a sogra deixa para lá, né? Não vamos comentar, não. Não. Eu gosto tanto dela que eu levei ela para morar comigo. Tá vendo como eu sou um santinho? 90 anos, e aí chegou a hora que não deu mais para ela estar só, que ela não quis mais, porque ela só queria estar sozinha, mas agora ela está com a gente, vai completar 2 anos agora. O da ponta da direita é o mais velho, Henrique Filho, da ponta da esquerda é o Lucas, o mais novo, e ali as 2 noras, Sara de Henrique e Nanda, a de Lucas. Essa é a nossa família, e depois de Deus, é por eles que eu faço o que faço, que eu estou fazendo, né? Tendo a minha vida profissional, né? Para que a gente tenha um ganho, mas que a gente possa compartilhar da família e cuidar da família, que depois de Deus é o nosso primeiro ministério. Mas vamos seguir aqui. Olha, eu vi que vocês abriram essa série falando sobre a visão, né? A visão clara, sobre o foco no propósito divino. Eu vi que trabalharam ali a grande comissão em Mateus 28, lá no finalzinho, com o pastor Jason. Depois trabalharam com o reverendo Marcelo Cartacho, lá em Deuteronômio e Josué, a resiliência, a superação de desafios, uma escolha muito bem feita, né? Nosso irmão Marcelo Cartacho, muito bem feita. Ele tem também contribuído com a gente lá no 30 Semanas. E hoje
a gente vai avançar mais um pouquinho aqui nesse bate-papo. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, é que eu não tenho nenhuma novidade para falar para vocês. Aí a hora da igreja assim, Mas sabe por quê? Na verdade, nem para vocês, nem para nenhum cristão, porque a palavra de Deus é assim, né? É preciso que a gente esteja escutando a mesma coisa, de formas diferentes, em tempos diferentes, por pessoas diferentes, para que a gente possa ir lembrando da palavra, para que a gente possa ir fixando na gente, para que a gente possa ir orando na palavra, praticando a palavra, para que a gente possa estar vivendo cada vez mais e ela possa estar fazendo cada vez mais parte da gente. É assim a palavra. Na verdade, a palavra está revelada, não tem muita novidade, agora a gente é que se esquece, a gente é que não lembra, né? Ou a gente não quer lembrar ou não quer nem conhecer, como eu fui assim, né? Depois de muitos anos de igreja, eu não queria me aprofundar na palavra, porque eu sabia que ali ia ter coisa que ia mexer comigo. Eu sabia que tinha coisa ali que ia me confrontar e eu ia precisar mudar. E por muito tempo, e muito tempo mesmo, eu não me aprofundei na palavra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenham paciência comigo hoje. Porque quando a gente fala algo que não é novidade, né, isso requer paciência e gera incômodo. Né? Então, o meu papel hoje aqui é isso, é lembrar vocês da palavra e gerar um incômodo santo, para que vocês possam sair daqui mais decididos a fazer aquilo que o Senhor já falou para você que você tem que fazer. Aquilo que o Senhor já falou para você que você tem que ser. Logicamente que eu espero também que no seu coração e na sua mente seja gerada uma esperança, né? Uma esperança no Senhor, de que isso possa se tornar realidade na sua própria vida. E também que, quando a gente fala em esperança de que as promessas de Deus, aquilo que é promessa de Deus para a sua vida, se realize na sua vida e seja bênção na sua vida também. Então a gente volta aqui para o texto bíblico para a gente seguir, lido aqui pelo pastor Wilton, para que a gente possa desenvolver uma linha de pensamento dentro desse tema. O tema hoje é preparação espiritual e crescimento pessoal. Então nós vamos avançar dentro dessa série de vocês com esse tema, preparação espiritual e crescimento pessoal. E eu quero ressaltar aqui, nessa leitura que foi feita pelo pastor Wilton, eu quero ressaltar os versos 14 e 15. Mas antes eu quero observar o que vem imediatamente antes, no verso 13. No verso 13, se a gente for ler o finalzinho do verso 13, diz assim: cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E na sequência, vem os outros versos. Nos outros versos, 14 e 15, vocês perceberam aqui que ele fala sobre essa questão de não ser como criança, não é isso? De não ser levado de um lado para o outro. De não ser como quem é jogado por ondas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Ele falou isso. E olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando vem esse texto, eu sempre me lembro de um barco velejando. Eu não tenho experiência de velejar, tá? Eu não tenho. Mas eu já vi muito filme, né? Do pessoal velejando, e aí há um problema na vela, e o barco fica ali à deriva. E o que acontece quando um barco à vela quebra a vela e a vela não funciona? O que acontece? Alguém já viu um filme assim? Ele fica sem direção. Para onde bater o vento, o barco vai sendo... Né? E onde bater o vento mais forte, ele vai para aquele lado. Se bater vento para cá, ele vai para lá. Ou seja, na verdade, ele muda a direção de repente e vai seguir a direção de que o vento soprar. Como eu disse, eu nunca tive essa experiência, mas eu tive experiência de barco a motor. E Sandrinha, a gente já namorando, ela teve essa experiência também comigo. Do motor quebrar, de ficar sem gasolina, né? E quando acontece isso, a gente fica ali, mesma coisa, sem potência no motor. Aí as ondas, de repente você pega uma situação de onda forte, né? De repente você pega uma situação de um banco de areia e você fica preso no banco de areia. De repente você pega uma tempestade. E aí é que nem um barco sem vela. Você fica sem controle, para lá e para cá, à mercê do que acontecer, mas você não tem mais controle.
Imagina que angústia é isso. Imagina um barco num rio de correnteza forte e você vendo que lá no final vai ter uma grande queda e você não tem um motor potente para ir contra, ou o motor está quebrado e a água está lhe levando e só tem esse caminho. Cânion lá grande e o barco vai cair. E a única coisa que você tem é segurar forte no barco, porque a queda vai ser grande, a pancada vai ser violenta. Eu fico pensando, será que na nossa vida a gente já não passou por isso? Ou a gente está passando por isso? Assim é a nossa vida. Quando eu não estou preparado espiritualmente, quando eu não estou preparado emocionalmente, e quando eu não desenvolvo essa maturidade, não me permitindo crescer, aprender e crescer, diante da palavra de Deus, das experiências às quais eu sou submetido, as situações da vida. Muitas vezes a gente passa por situações da vida, a gente só faz reclamar, ao invés de aproveitar aquelas experiências que a gente teve, para que a gente possa crescer e buscar na palavra de Deus, buscar em Deus, algo que me possa fazer mudar. Hoje eu quero alertar você. O que fazer para que isso não aconteça, mas pelo contrário, para que você esteja preparado espiritualmente, para que você tenha crescimento pessoal e possa desenvolver essa maturidade cristã na sua vida. E aí eu separei 3 coisas para falar para vocês aqui, para que a gente possa realmente ter essa preparação espiritual. E eu tenho preparação espiritual e eu cresço quando, em primeiro lugar, eu oro. Eu oro. Se a gente for pegar o ministério de Paulo, você vai ver que Paulo não separou o ministério da instrução do ministério da oração. Aliás, na prisão, Paulo desenvolveu esse ministério da intercessão. Leitura bíblica e oração devem sempre estar caminhando juntos. Como é que eu posso me tornar alguém maduro, espiritualmente preparado, se eu não praticar essas 2 disciplinas espirituais? Foi nas Escrituras que Deus revelou a sua vontade, e é na oração que a gente pede para que Ele realize a vontade dEle na minha vida. Então eu preciso conhecer a palavra, e preciso orar para que essa palavra se realize na minha vida, que se torne verdade no meu dia a dia. Eu quero voltar aqui então com você ao capítulo anterior. Nós lemos aqui o capítulo 4. No capítulo 3, né? Se a gente, antes da gente seguir com essa advertência, no capítulo 4, eu quero voltar aqui no capítulo 3. Por quê? Porque no capítulo 3, Paulo faz uma oração. Ele faz a oração ali no capítulo 3. Diz assim, versos 14 a 20. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Basta aí. A lição que eu quero tirar desse ponto aqui é que como é que Paulo ora e o que é que ele pede, como Paulo ora e como é que ele pede. Se a gente observar, e eu me lembrei, quando eu falo isso aqui, eu me lembro do meu amigo, eu não sei quantos de vocês conhecem, eu sei que Marcília e o Wilton conhecem, meu amigo e pastor Dino, foi meu discipulador. Ele diz assim: Henrique, as orações da gente, elas são muito egoístas. A gente usa muito pronome pessoal. Eu, meu, minha, né? Para mim. E esse tipo de oração é uma oração segundo a minha vontade, não é uma oração segundo a vontade de Deus. E isso ele tem reflexo na vida da gente. E o reflexo é que esse tipo de oração não rola, não acontece. E se Deus permitir que aconteça, sabe o que vai acontecer? Eu vou estragar tudo.
Às vezes a gente pede um carro novo, uma casa nova, mais dinheiro, um emprego novo, namorado novo, namorada nova, a gente quer casar, a gente quer um monte de coisa, e às vezes Deus permite que a gente tenha isso. Sabe o que a gente faz com isso? Muitas vezes a gente estraga. Sabe por quê? Porque não era o que a gente precisava. O que a gente precisava mesmo era ter uma intimidade com Ele. O que a gente precisava mesmo era pedir para ter uma relação verdadeira com Ele, para que a gente pudesse, aí sim, poder fazer e ter coisas, mas antes disso, que a gente pudesse ter passado por um processo de transformação. E muitas vezes, como eu falei, Ele até permite, mas a gente estraga. Então veja como é que Paulo pede aqui, como ele pede, e o que ele pede nessa oração. E eu vou usar aqui comentários do pastor Hernandes Dias Lopes. E talvez essa seja a reflexão dessa tarde e noite para você. Talvez você esteja até orando e buscando preparação e crescimento, mas talvez, e só talvez, você esteja fazendo isso da forma inapropriada. Então a gente vai observar aqui o que Paulo fez, antes da gente falar sobre essa questão de maturidade e advertir sobre o crescimento pessoal. Então veja aqui, primeiro e mais rapidamente a gente vai falar como ele orou. Ele orou com reverência, né? Ele se ajoelha. O que é que diz o texto aqui? Nesse 3,14, ele diz assim: ajoelho-me diante do Pai. Ele orou com reverência. Não que a gente não possa ter intimidade com o Senhor, mas hoje as pessoas estão muito irreverentes. Não tem um mínimo de reverência diante do Pai. Ele orou com reverência. Ele também orou com alegria intensa e profunda. Alegria intensa e profunda em relação à obra de Deus. Olha, ele considera aqui no verso 15, aliás, no verso 15, é isso mesmo. Diz assim: o nome da família nos céus e na terra. Ele considera, então, entende que Deus ali lhe deu uma família, que a igreja é uma família. E ele também orou com confiança. Nos versos 16 e 17, o que é que ele pede? Ele diz assim: com suas gloriosas riquezas, fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito Santo, em seus corações, mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Ele ora aqui com confiança, sabendo que o Senhor vai conceder isso. Então é importante como a gente ora. Mas olha também o que Paulo pede. Olha o que Paulo pede. No verso 3, no capítulo 3, no verso 16 e 17, ele pede poder interior. Poder interior. Ele não pede por mudança das circunstâncias, mas pede por poder interior. A preocupação dele não era com as coisas materiais, a preocupação dele era com as coisas espirituais. A oração dele não era também apenas espiritual, mas era também específica. Ele estava pedindo uma coisa específica. Ele não divaga usando qualquer tipo de expressão genérica. Ele não pede alívio dos problemas, mas ele pede poder para enfrentá-lo. Porque ele sabe que o poder é concedido pelo Espírito Santo. Agora preste atenção a essa diferença aqui. A presença do Espírito Santo na sua e na minha vida é evidência de salvação. A presença é evidência de salvação. Está lá em Romanos. Mas o poder do Espírito Santo é evidência da capacitação do Espírito Santo na minha vida. Ele me capacita para que eu possa, ele me dá poder para que eu possa enfrentar as coisas. Então eu preciso ser fortalecido no poder do Espírito Santo, porque eu sou fraco, porque o diabo, ele é astucioso. E o homem interior, nós somos fracos de mente, de coração e de vontade, e a gente só pode ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo e no Senhor. E esse poder vem do alto, não é de mim. Então ele pede poder. Ele pede também aprofundamento no amor fraternal. Por quê? Como Jesus resumiu os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque é esse amor que faz a gente realizar. Esse amor que, se a gente vai colocar alguma coisa em prática lá na frente, a gente vai falar sobre isso, é porque Deus colocou amor no meu coração.
O amor é a virtude mais importante que a gente pode ter. Porque a gente precisa do poder do Espírito Santo, mas a gente precisa do amor para amar uns aos outros. O poder vem do alto para que a gente possa amar uns aos outros. Então, a gente precisa ter esse amor enraizado em Cristo. O amor é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. É a condição para realizarmos a obra de Deus. É o cumprimento da lei. Acabei de falar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Apenas conhecimento faz a gente inchar, torna a gente obesos espirituais. Mas o amor edifica. Então Paulo pede poder, Paulo pede amor, aprofundamento do amor fraternal. Paulo pede uma terceira coisa, a compreensão do amor de Cristo. Olha, a gente está estudando Apocalipse lá na igreja. E quando a gente estuda Apocalipse, às vezes pode dar até um nó na sua cabeça, né? Porque quando a gente vê que quando Jesus voltar, eu digo assim, né? Não tem par ou ímpar, não é zerinho ou um, ou é ou não é, né? Ou você está com Cristo ou você está sem Cristo. Mas em Apocalipse, ao mesmo tempo, você percebe o amor. Quando você estuda o Apocalipse, você começa a compreender o amor de Cristo, que todos vão ter oportunidade, todos, eu não sei como, não me pergunte, mas eu creio, e eu entendo cada vez que eu leio Apocalipse, que todos vão ter a oportunidade de escolher. Então o amor de Deus, de Cristo, que a gente não pode compreender, tem uma profundidade, tem uma extensão, né? Ele não tem fim. Ele é tão profundo que ele pode salvar qualquer tipo de pecador. Não tem pecado que ele não possa salvar, não tem pecado que ele não possa transformar. Então Paulo pede o quê? Compreensão desse amor de Cristo. E parece que quando a gente vai ficando mais experiente, né? Velho, não mais experiente, a gente vai compreendendo mais dessas coisas. A gente vai ficando mais compreensivo com as pessoas, porque a gente começa a entender mais o amor de Cristo comigo mesmo. Porque eu sei de mim, eu sei das coisas que eu fiz, que eu sou capaz de fazer, e venho no processo de transformação, e Jesus mesmo assim tem tido paciência comigo. Então eu preciso ter essa paciência, eu preciso compreender o amor de Cristo, para que o amor de Cristo possa refletir nas outras pessoas. E Paulo pede também plenitude de Deus. Veja o que Paulo pede. Ele não pediu nada material, ele pediu tudo aquilo que ele precisava, que era a vontade de Deus para a própria vida dele, plenitude, porque a gente precisa estar cheio da plenitude de Deus, Jesus. A gente precisa estar cheio da plenitude do Pai, do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a gente precisa estar cheio da Trindade, porque estar cheio da Trindade, a gente aprende com a Trindade a relação que a gente precisa ter com os nossos irmãos, né? Deus, não foi à toa que Deus deu Ele nos ensina através da Trindade, através dessa relação de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Ele nos ensina a nos relacionarmos uns com os outros. E Ele pediu a plenitude, então, porque Deus habita em nós de uma forma plena. O pedido de Paulo é que nós sejamos tomados, então, por essa plenitude, para que nós sejamos santos e aperfeiçoados no Senhor. Se a gente for lá no capítulo 1, ele já começa a orar de plenitude lá no capítulo 1. No capítulo 1 ele tem outra oração. Não vou nem chegar lá para a gente não estourar o tempo aqui. Mas se você for lá, já no capítulo 1, Paulo já começa a orar. Então nós devemos ser cheios, né, até o limite. Cheios do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa nos tornar um pouco mais semelhantes com Cristo. E assim a gente alcança o propósito eterno de Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 26, Jesus diz assim: para que o amor com que amastes esteja neles e eu também neles esteja. A gente só pode amar os outros quando a gente entende esse amor, quando a gente pratica esse amor. E aí ele diz que ele está em nós e nós estamos uns nos outros. O fato é que, se a gente olhar para as nossas vidas, a gente tem muitos pontos cegos, né? E muitas vezes a gente não está orando pelo que importa. Hoje a gente pode fazer essa reflexão.
como é que nós estamos orando? Como é que a gente ora quando a gente tem problema com a esposa? Como é que a gente ora quando a gente tem problema com os filhos? Como é que a gente ora quando a gente tem problema com a sogra? Não, com a sogra não conta, não. Brincadeira. Quando é que a gente ora quando a gente tem problema com um colega de trabalho? Como é que a gente ora quando a gente tem problema com o cliente? Como é que a gente ora quando a gente tem os pegas no trabalho? Quando a gente tem os pegas no ministério, ou aqui não tem? Eu acho que aqui não tem não, né? Com o líder do ministério. Quando a gente tem arestas com o pastor. Como a sua oração tem feito você crescer? Ou não tem feito você crescer? Porque você só ora para as coisas que lhe interessam. Se você pegar o livro de Neemias, você vai contar lá 9 orações, desde o começo do livro até o fim. Neemias orava para planejar. Neemias orava quando ele ia pedir algo para que o planejamento dele pudesse se tornar realidade. Neemias orou em todos os momentos. Quando ele estava entrando, quando ele estava voltando para Jerusalém, ele leu a palavra. Eles passaram quase 30 dias lendo a palavra e orando e jejuando. Por isso ele ensinou o povo a ir um nível de maturidade. E veja o nível de realização que Neemias teve, né? Porque ele tinha esse nível de maturidade, ele atingiu esse nível de realização. Observe então Paulo e veja que a oração é importantíssima para a preparação espiritual e que remete à ação. E não oração para satisfazer interesses e desejos meus pessoais, mas sim os de Deus. E se orar assim, eu vou estar preparado espiritualmente e vou me manter em crescimento. Mas deixa eu falar uma segunda coisa. Eu falei de oração, né? Eu tenho preparação espiritual e cresço quando, além de orar, eu estudo a palavra. Olha o que o verso 15 de Efésios 3 diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Como é que eu posso seguir a verdade se eu não conheço a verdade? Como é que eu posso crescer e ter Jesus como cabeça se eu não conheço a Ele? Se eu não me relaciono com Ele? Se eu não conheço o caráter dEle? Como é que eu posso conhecer o caráter se eu não conheço a palavra dEle? Como é que eu posso fazer a vontade dEle se eu não conheço a verdade que vem através dEle? Que é a única verdade, que é o nosso parâmetro de vida, que é o nosso prumo. Essa é a verdade que a gente tem que ter. É a única verdade. Como é que eu posso ajustar as coisas que estão lidando na minha vida se eu não conheço exatamente o que deveria ser o prumo da minha vida? Como é que eu vou ajustar alguma coisa se eu não tenho essa referência? Então como é que eu posso estar preparado espiritualmente? Como é que eu posso crescer se eu não faço a minha parte? Que é fazer com que isso aconteça, dessa relação com Ele. Será que eu estou me confiando eternamente no conhecimento do meu discipulador? Será que eu estou me confiando no líder, no conhecimento do líder da minha cela? Será que eu estou confiando no conhecimento do líder do meu ministério? Ou no meu pastor? Ou no meu irmão? Né? No meu irmão, que é muito chegado, ele é a Bíblia ambulante e eu me confio nele. Ou até na escola bíblica. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Está errado a gente se confiar nisso. Por quê? Você e eu somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual. A igreja ajuda. O imersão, a escola bíblica ajuda. Mas eu e você somos responsáveis pelo nosso crescimento. Ninguém vai desenvolver a minha espiritualidade por mim. Só eu posso desenvolver. Só eu posso ter esse contato diário com a palavra. Só eu posso ter esse aprofundamento da minha relação com Jesus. Só eu posso fazer isso. E tem mais, ainda mais que alguém possa querer ajudar e você não ajude, não tem jeito. Você vai ficar como criança o resto da sua vida. Vai ficar com 60, com 70. Eu conheço assim uma pessoa. Tem uma pessoa que tem... Não vou dar dica não de quem é, mas não é falar da igreja, não tem nada a ver com a igreja. Mas tem mais de 70 anos e é igual um adolescente, continua fazendo besteira. Como é que pode um negócio desse? E parece que a gente é assim, conhece a palavra, está na igreja, mas como a gente não se aprofunda na palavra, a gente continua fazendo besteira.
Então não jogue a sua responsabilidade do que você precisa aprender, do que você precisa ler, desenvolver a sua espiritualidade para ninguém, porque a responsabilidade é minha e é sua. Não vai haver crescimento espiritual e nem maturidade se você não levar isso a sério. Efésios 4,14 diz o quê? O propósito é que não sejamos o quê? Mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Além das coisas da vida que podem levar para lá e para cá, vai ter gente que, se você não tiver firmado na palavra, vai lhe levar para um caminho que não presta. E seja ele qual for. Vai lhe enganar, não sei. Eu preciso estar firmado na palavra. Porque se eu estiver firmado na palavra, estiver maduro espiritualmente, dificilmente alguém vai estar me enganando. Então eu e você precisamos conhecer o texto bíblico. Você precisa orar no texto bíblico, refletir nele, enraizar ele no seu ser, no seu coração. Por quê? Porque quando você consultar o seu coração, você vai consultar as coisas que são do Senhor e não as coisas que são da minha vontade. Porque a Bíblia diz que o coração é o quê? Enganoso. O coração do homem é enganoso. Se eu não encher meu coração com a palavra de Deus, eu vou me enganar a mim mesmo. E vou estar pensando que estou fazendo a vontade de Deus e eu estou fazendo a minha vontade. Essa epístola aqui aos de Éfeso, por exemplo, Paulo aborda verdades muito profundas aqui. Ele aborda a reconciliação e veja, temas que você precisa estudar. Éfeso é excelente carta para isso. É um mini evangelho, é um mini manual de tudo que está na Bíblia. Ele explora a reconciliação de judeus e gentios, é a nossa história, né? De Deus escolheu um povo para levar a obra dele, esse povo não levou adiante, e ele estendeu isso a todos. É a nossa história de gentios e judeus. Está falando diretamente com a gente. Ele fala do ministério do evangelho, da plenitude do Espírito, da família, da batalha espiritual. Essa carta, ela traz muita teologia e, logicamente, muita prática também. Ela fala sobre princípios que devem nortear a família, que devem nortear a igreja, que devem nortear a igreja perante o mundo, que está inundado de coisas que são sombrias. Nessa carta, Paulo une de forma bem equilibrada a doutrina e vida. A gente precisa conhecer de doutrina, gente, senão a gente não vai ter vida no Senhor. A gente precisa conhecer de teologia, senão a gente não vai praticar a ética segundo a teologia do Senhor. E aí ele mistura isso nessa carta. Nos 3 primeiros capítulos ele fala muito sobre essa questão da base de doutrina. Nos 3 últimos ele já vai aplicar na prática a doutrina. Como é que eu posso ter ética se eu não conheço a doutrina? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: a teologia é a mãe da ética e a ética é a filha da teologia. Essas coisas se misturam. Eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso entender das coisas de Deus. Isso é doutrina. Doutrina é entender do que Deus quer para a minha vida. O que é que se aplica nela e o que é que eu vou fazer com isso na prática. Ele fala que nós não podemos glorificar a Deus com a plenitude do coração e com o vazio da cabeça. Porque a palavra de Deus já diz, como eu disse agora, que o nosso coração é enganoso. Isso pode acontecer com quem é muito contemplativo, muito espiritual, mas não se dedica ao conhecimento da palavra. A pessoa só quer estar viajando nas nuvens. E quando chega na hora de se relacionar do dia a dia, do vamos ver, não sabe lidar com nada, porque não estuda a palavra. E facilmente é confundido. Porque aquilo que aquela pessoa sente, ela fica achando, ela vai levar mais em consideração em detrimento da palavra de Deus. Porque é o que eu estou sentindo. E não é o que eu estou sentindo que importa, mas é o que a palavra de Deus diz é que importa. Então a gente não pode glorificar a Deus com a plenitude da cabeça e com o coração vazio também. Conhecimento sem vida torna-se um orgulho estéril. E vida sem conhecimento é simplesmente experiência, diz Hernandes Dias Lopes. Então a gente precisa ter a mente cheia de luz, de verdade, um coração também inflamado pelo fogo. A gente precisa ter ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é a doutrina correta e ortopraxia é praticar a doutrina. Então a gente conhece e a gente pratica. A gente conhece e a gente pratica. A doutrina certa
e a vida certa. A gente não pode praticar a vida certa se a gente não conhece a verdade. Acabei de falar aqui, falando de novo. Eu preciso saber o que é a verdade, o que é certo para poder praticar. E a pergunta é, será que eu e você temos nos dedicado ao conhecimento da palavra de Deus como a gente deveria realmente nos dedicar? Como é que você acha que nessas situações de conflito que eu falei, de cônjuge, de família, de trabalho, de igreja, de amigos, como é que a gente pode se portar de forma apropriada, segundo a vontade de Deus, se não for pelo conhecimento da palavra e pela ação dela na minha vida? Você conhece o texto lá de Romanos, lembra? 12, 1 e 2, que fala do culto racional e da transformação, né? Da nossa transformação pela renovação da mente. Romanos fala essas duas coisas. Transforme-se pela renovação da sua mente. Tenha um culto racional e deixe que essa palavra tenha efeito na sua vida, para que ela possa transformar a sua forma de viver e você colocar essa vida em prática. Charles Spurgeon, que é o príncipe das pregações, ele diz assim, ele diz algo aqui dos pregadores, e eu vou trazer para, né, mas ampliar para todos nós. Ele diz, aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe no púlpito. E aí eu me atrevi aqui a fazer uma paráfrase dessa frase dele, né? Aquele que cessa de aprender, cessa de ensinar. Aquele que não semeia nos estudos, não colhe na vida. Porque isso pode falar a mim, a você, a qualquer um. Não é só quem prega que precisa disso. Qualquer um de nós, na hora que você se torna um cristão, você precisa conhecer da palavra para aplicar a palavra na sua vida. Se você não conhece, você vai ficar, como o texto diz, para lá e para cá. Bate para lá, bate para cá, ali tem uma cachoeira, você cai, se arrebenta todinho. O que é que Timóteo, na sua segunda carta, diz? Vocês lembram? 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, para que eu possa estar preparado espiritualmente, eu oro. Eu estudo a palavra. E aí, o último ponto, eu aplico os princípios na minha vida. Pegando a corona nesse texto ainda de 2 Timóteo, nesse ponto anterior, eu diria que um cristão precisa tanto ler a palavra, quanto ler o mundo ao seu redor. Eu acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Antigamente a gente dizia que era a Bíblia, né? A Bíblia num braço e o jornal do outro. Hoje a gente não precisa mais do jornal, né? Porque tem a notícia eletrônica aí. Mas você precisa ter a Bíblia e você precisa interpretar o que acontece ao seu redor, na sociedade, à sua volta. Entender o que é que está acontecendo ao seu redor, para que você possa aplicar a palavra na sua realidade hoje. John Stott diz assim, nós devemos estudar o texto antigo, tá? Não é texto ultrapassado, ele está falando só do texto bíblico que é de muito tempo atrás. Nós devemos estudar o texto antigo quando tanto o texto antigo quanto a cena moderna, tanto a escritura quanto a cultura, tanto a palavra quanto o mundo, né? Porque a palavra ela só se torna prática se eu fizer isso. Eu conheço a palavra, eu vou aplicando ela no meu dia a dia. Se eu puder traduzir isso em minhas palavras, eu vou dizer que ao orarmos e conhecermos a palavra de Deus, nós precisamos traduzir esses conhecimentos em experiência de vida, experiências pessoais com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com prática da vida pessoal, comigo mesmo e com o mundo ao meu redor. Viver bem e conforme a vontade de Deus é a arte de saber aplicar tudo isso em meus relacionamentos, porém mantendo a fidelidade a Deus e a vontade dele. No final, se resume a isso. Paulo aos Efésios, ele não para na teologia, como eu falei, não para na doutrina, mas ele avança na ética, na vida, na prática de tudo aquilo que foi aprendido. Se não houver isso, pode até ter tido preparação espiritual, mas está ligada só ao intelecto. Como eu falei, você vai ficar um obeso intelectual, espiritual, mas não há crescimento real. Eu só cresço de fato quando eu aplico tudo que eu aprendi, quando eu coloco isso em experiências práticas,
quando eu uso isso, me serve para que eu possa me ajustar a minha rota. Aquele que é o meu referencial, que é Jesus. No verso 16 do capítulo 4, ele começa a falar em realizar em prática. Ele diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Isso remete a realizar, a fazer, a praticar. Paulo, a partir daí, ele começa a nos entregar um manual das relações humanas. Se você for ali para o final de Efésios, você vai ter um manual das relações humanas. A partir da relação comigo mesmo, depois ele vai falar de marido e mulher, ele vai falar de pais e filhos, ele vai falar de colaboradores e senhores, né, servos e escravos. Finalizando, ele vai falar da armadura de Deus, para que a gente possa combater as batalhas do dia a dia. Em seguida, do verso 16, ele vai falar sobre a antiga vida e a nova vida. Ele vai falar que a gente deve traduzir, agora tudo que a gente aprendeu, deixar o velho homem e trazer um novo homem para a gente aplicar isso. Ele vai falar que a gente não deve mentir, que a gente não deve irar, ou se a gente se irar, não pecar. Quando ele diz irai-vos, ele não está mandando a gente se irar, não. É que ele está dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Se você se irar, não peque. Mas ele não está mandando a gente se irar, não. Eu até já usei muito isso aqui, né? Quando eu estava irado, eu disse: olha, Paulo está dizendo que irar não é pecado, não, mas você não pode. Não, é assim: se você se irar, não peque. E aqui me pega, porque minha mulher sabe, eu sou um homem irado, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar na minha vida. Estou confessando aqui à igreja. Mas todo mundo já sabe. Não minta, irai-vos e não pequeis, não furte, não fale palavra torpe, não entristeça o espírito, Longe de você deve ser toda amargura, cólera, ira, glutonaria, blasfêmia, malícia. Sejam benignos, compassivos, perdoem uns aos outros. No capítulo seguinte, no versos 1 e 2, ele diz: sejam imitadores como filhos amados, andem em amor. Olha, ele está falando tudo isso aqui de prática. Isso aqui é prática, é o que a gente deve colocar na nossa vida. E a partir daí, desse 1 e 2, verso 1 e 2, capítulo 5 até o 20, ele faz recomendações de práticas pessoais, de como eu devo me conduzir. Nessa linha do que eu estou falando. A partir do verso 21 em diante, ele começa esse manual que eu falei. Aí ele vai falar, sim, importante, no verso 21 do capítulo 5, ele diz: sujeitai-vos, antes dele começar a falar marido, esposa, filho, de servo, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros por amor ao seu irmão, primeiro a Cristo, depois por amor ao irmão. Porque se não for primeiro a Cristo, não vai. Aí ele começa a falar: maridos, trate suas esposas, faça como, né? Primeiro ele fala das esposas, né? E o marido assim: olha, sujeitem-se aos seus maridos. Mas depois ele vai para o marido: maridos, trate suas esposas como Cristo tratou a igreja, né? Seja capaz até de morrer por ela. Filhos, obedeça aos pais, mas pais, não aborreçam seus filhos. Servos e senhores, servos, trabalhem como se trabalhasse para o Senhor. Ele estabelece aqui um manual e ele acaba, e a gente vai acabar também com isso aqui. Ele acaba falando então da armadura de Deus, capítulo 6, versos 10 a 18. Ele diz assim: você já pode ficar em pé para que a gente possa orar logo em seguida. E para que vocês não durmam aqui no final da minha pregação. Ele acaba a carta e esse ensino dizendo assim: finalmente, fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Não é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É contra isso. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno.
Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então ele traz aqui o elemento da proteção para essa batalha, para que a gente possa utilizar a oração, para que a gente possa utilizar o estudo, ler a palavra, aprender na palavra, e a gente esteja aplicando isso na nossa vida. Quem não está participando da batalha do dia a dia, não precisa de armadura. Muitas vezes as pessoas não estão na igreja, não querem se envolver na igreja, né? E ela acha também que não precisa dessa armadura, mas na verdade ela precisa. Ela só acha que não precisa, mas na verdade ela precisa. Porque todos nós precisamos estar preocupados com essa preparação espiritual. Ela não acha que não precisa porque ela não entende a dimensão real dessa vida espiritual, que ela existe, quer queira você esteja envolvido na igreja ou não, quer queira você acredite ou não, ela existe. E aí a pessoa não se preocupa com o crescimento pessoal, porque ela está levando a vida como a vida quer, porque ela está sendo levada, porque ela perdeu o controle, porque ela está à deriva, o barco dela está à deriva. Mas quem se preocupa com essas coisas entende que eu preciso dessa preparação espiritual e para que eu possa crescer. E a gente só entende isso se a gente estiver orando, se a gente estiver lendo a palavra, se a gente estiver praticando isso no nosso dia a dia. Quero orar com vocês nesse instante. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. De estar, primeiro, pela tua misericórdia, Deus, de ter mais esse dia. Agradecer por esse momento, pela tua palavra. Agradecer por essa igreja. E te pedir, Deus, que essa palavra tenha efeito nessas vidas. Que essa igreja possa sair daqui hoje com algo a mais para refletir, com algo a mais para mudar, para transformar. Que isso tudo possa se transformar em prática de vida. Que isso tudo não fique apenas na mente e nem no coração, mas que seja colocado, Senhor. Ainda quando acabar esse culto, que essa transformação já possa começar. Que a tua mão permita, Deus, que o teu Espírito Santo sopre nessas vidas, dando a direção que é importante para cada um, que é necessária para cada um, para que ninguém aqui fique à deriva, Pai. Ninguém aqui fique à deriva, mas muito pelo contrário, seja direcionado pelo sopro do teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos isso para essa igreja, nós pedimos isso para a direção dessa igreja. Nós pedimos isso, Senhor, para qualquer pessoa que se achegar aqui. Que assim seja hoje, que assim seja sempre, em nome de Jesus. Amém.